Grandstanding. Você sabe o que que é? Fica aqui que já já eu divido com você. E, aliás, esse aqui é o quadro Divide Comigo, onde eu divido com você aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou refletindo ou algo que eu esteja pesquisando. E dessa forma, você cresce junto comigo e isso é muito legal. E, aliás, esse aqui é o canal Teodrama, onde eu tento te ajudar a encenar de maneira viva o seu papel no roteiro de Deus. Pelo menos esse é o nosso objetivo aqui. E hoje eu queria dividir com você essa leitura que eu estou fazendo. Estou aqui ainda na primeira metade do livro. O nome do livro é Virtuosismo Moral, Grandstanding, dos autores Justin Tossi e Brandon Warmke. Desculpa aí o meu inglês, tá? Mas nesse livro aqui, ele vai trabalhar um conceito muito interessante. O que seria, então, grandstanding? Basicamente, ele vai definir como a atitude moral ou uma fala moral com o objetivo de se autopromover. Eu vou passar aqui para você um cenário e com certeza você vai identificar em alguma coisa que você já viu na rede social ou numa roda de conversa. Você está diante de uma matéria onde fala sobre alguma atitude imoral ou até mesmo algum crime que alguma figura pública cometeu. E aí você tem o interesse de olhar os comentários. E quando você vai nos comentários, tem alguém falando assim: olha, essa atitude que fulano fez é péssima. Mas não satisfeito, alguém vai comentar embaixo dizendo assim: não, péssima não, isso que ele fez foi crime, ele merecia ser preso. E aí você vai mais embaixo, alguém quer se mostrar ainda mais indignado. Ele quer aparentar ser a pessoa mais indignada dentre todos os comentários, ele vai dizer assim: preso não. Quem iria preso se ele faz essa coisa comigo seria eu. Eu que estaria preso. Porque o que eu ia fazer com esse cara, olha, não tem limite. E dessa forma você percebe uma certa postura que tem se tornado comum, principalmente nas redes sociais, onde todo mundo ganhou voz, onde você tem a oportunidade de mostrar que você é moralmente superior aos outros. É isso que os autores vão chamar de grandstanding, essa vanglória buscada por meio de um discurso moral. É claro que eles vão falar aqui muito do contexto político, onde muitos políticos a gente sabe que se promovem dessa maneira, tentando aparentar uma certa moralidade superior à sociedade, né? E a gente acaba caindo nessa, infelizmente. Mas diante desse conceito, eu o tempo todo, enquanto leio o livro, tenho pensado sobre nossa atitude como cristãos. Será que a gente tem copiado esse tipo de atitude? Os fariseus, eles faziam algo muito semelhante. Jesus curava num sábado e eles iam lá e diziam: que é isso? Esse homem aí é um rabino e está curando no sábado onde a gente devia respeitar o descanso que foi decretado por Deus, e ele está curando uma pessoa, que isso? Os fariseus, eles praticavam grandstanding publicamente a rodo. Eles eram aqueles que gostavam de ir para as esquinas para se sujar com cinzas e vestir pano de saco para poder demonstrar que eles eram aqueles que jejuavam, que oravam em voz alta e que tinham mais intimidade com Deus. A pergunta é: qual é o sentimento por trás de uma atitude como essa? Você há de concordar comigo que é um sentimento de superioridade. A partir do momento que eu condeno a atitude de outro, falando que eu é que guardo o sábado, eu me torno superior moralmente, pelo menos diante de uma visão pública, àquele que eu estou condenando. Se eu jejuo e faço aquilo publicamente, as outras pessoas não fazem, quem é o superior moralmente na história? E os autores, eles vão trabalhar essa ideia de maneira muito bacana, analisando diversos casos até famosos que explodiram nas redes sociais. E no mundo evangélico a gente tem muito a falar sobre grandstanding. Quantas vezes a gente, numa roda de conversa, a gente condena o pecado do outro como se aquele pecado fosse impossível de ser cometido por nós mesmos. Quando, na verdade, todos nós temos pecados que nós cometemos e que são tão repudiados biblicamente quanto aqueles. Quando alguém comete um pecado de cunho sexual, a gente se esquece dos momentos em que nós somos soberbos, dos momentos em que nós somos orgulhosos, dos momentos em que nós somos vaidosos, e a gente tende a olhar aquele pecado externo e que foi externalizado, e que foi publicado, se tornou público, como piores do que aqueles pecados que nós cometemos no nosso íntimo. Grandstanding religioso, podemos dizer assim. E quantas vezes a gente faz isso num plano coletivo também?
A gente olha para a nossa comunidade de fé como se a nossa comunidade de fé fosse superior às outras comunidades, porque a nossa comunidade não pratica determinadas coisas horrorosas que as outras comunidades têm praticado. Como se a nossa comunidade fosse superior biblicamente, mais fiel às escrituras do que as outras. E de fato, às vezes pode ser. É até algo que eu posso comentar aqui, que os autores em nenhum momento eles vão falar que o discurso moral em si é algo ruim. Um discurso moral ele pode ser utilizado para inspirar pessoas. Um discurso moral ele pode ser usado no ensino de uma criança, na educação dos seus filhos. Um discurso moral ele pode deixar claro o que é certo e o que é errado. No âmbito da religiosidade, nós somos muito propensos a enxergar a nossa vida como superior moralmente à dos outros. Se eu leio mais as escrituras, eu faço questão de que o tema principal das minhas discussões religiosas seja o tema da leitura bíblica, porque dessa forma, naquela discussão, eu sou superior à maioria. Se eu sou uma pessoa que oro muito, eu faço questão de falar que a oração é importante para a vida do cristão, não porque a oração de fato é importante para a vida do cristão, mas porque nessa discussão, nesse debate, nesse tema, eu sou superior aos outros. E aí isso pode ser aplicado ao jejum, isso pode ser aplicado à frequência na igreja e tudo mais. Grandstanding religioso. Será que eu e você temos praticado isso? Isso é algo que eu queria dividir com você, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você identificou alguma atitude dessa em você. Se não identificou, peça a Deus, ore, leia a Bíblia para que isso se torne mais claro, porque nós temos essa tendência. Nós tendemos a olhar o pecado do outro como superior em termos de gravidade em relação aos nossos pecados, que sempre são menores do que os dos outros. É isso. Espero que tenha te ajudado. Não deixa de curtir esse vídeo aqui, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, peça aos seus amigos que se inscrevam também. E é isso, esse foi o Divide Comigo, o primeiro deles.